Conheça a obra de Chico Penteado, pesquisador de ufologia e contatado por extraterrestres, em seus 3 livros, à venda pela editora Age Book. Livro Conversando com os Reptilianos, autobiografia ufológica de Chico Penteado, suas experiências e contatos com extraterrestres de aparência reptiliana e outros relatos. Livro Conversando com os Extraterrestres, coleção de sessões de hipnose de Cássia Faria, incluindo as sessões com Chico Penteado, onde vidas passadas e contatos extraterrestres se misturam nesses relatos exclusivos. E o mais novo lançamento, As Conversas Cósmicas de Ed. Conversas entre o ufólogo Chico Penteado e o ocultista Ed Gostin, que era visitado por uma estranha fada que lhe fez revelações incríveis. Todos os livros de Chico Penteado estão à venda pela editora Age Books através do site agebooks.com.br. Acompanhe também o programa Diálogo Cósmico com Chico Penteado. Visite o canal no YouTube. Namastê, pessoal. Como vai, pessoal da TVJ, São Tomé das Letras, pessoal da Rede Gubef, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, meus ouvintes da YouTube, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia, falando de assuntos interessantes, fazendo reflexões sobre a ufologia de uma forma pessoal, diferente, né? Não assim tão científica, não tão hipotética, e tentando assim dialogar com os ouvintes me falam o que eles acham e eu tento me adaptar ao que eles querem, muitas vezes, muito mais do que eu dizer o que eu acho, o que eu gosto, o que eu penso, entendeu? Eu recebo muitas mensagens curiosas, né? E às vezes as perguntas assim que são meio repetitivas e às vezes me parecem até um pouco ingênuas, né? Tipo assim, uma pergunta que eu recebo com frequência, tenho recebido com frequência, né? Eu tenho mais de 4.000 amigos no Facebook, né, hoje em dia, e eu recebo essa pergunta, vamos dizer, quase toda semana. Quantas raças de ET existem? Quantas raças de ET existem? Né? E aí as pessoas falam assim, o número de quantas, né? Quantas raças de ET existem? Fala assim, surgiu um ET peludo e negro no Alabama, entendeu? Existe esse ET? Eu falo assim, bom, não existia até então, mas existe, quer dizer, a diversidade biológica do universo é impossível de medir. Assim, mas quando que você ter uma definição de quantas raças existem? Nunca. Por um motivo muito simples, o universo é infinito. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, quantas estrelas existem? Você pode dizer assim, por exemplo, fizeram uma estimativa que se você pegasse cada estrela da Via Láctea e colocasse do tamanho de forma de um grão de areia, você enche uma praia. Então, por exemplo, a gente está falando de bilhões de estrelas, né? Muitos bilhões de estrelas. Então, assim, se você pegar a quantidade de galáxias que tem no universo e transformar num grão de areia, você enche uma outra praia dentro do universo conhecido, né? Então esse número é impensável para nós e o número de variedades de espécies, entendeu?
é uma fração disso, quer dizer, em muitos desses planetas tem vida. Ou teve, ou terá, né? Então, por exemplo, a gente está falando de bilhões, trilhões, zilhões, né? Então, por exemplo, falar um número de espécies conhecidas é uma bobagem. Então foram tentadas várias classificações de extraterrestres ao longo do tempo. Quando eu era criança, assim que a ufologia lá nos anos 70 estava engatinhando, a classificação era assim, por tipo. Então era alfa, beta, gama, né? Sendo que os alfas eram os baixinhos, porque os greys já eram, naquela época, o arroz da festa, a espécie preponderante. Então, assim, não se falava grey como sendo o alfa, mas se falava baixinho. ET baixinho e cabeçudo era dito como um tipo de ET. E beta seriam os humanoides. E gama seriam os de formas animais. Nisso aí estariam os reptilianos, os peludos, os insetoides, né? Depois você tinha formas como delta, que era minúsculo, menor do que 30 centímetros de altura. Existem relatos desse tipo, tem um relato assim na Malásia, de ETs de aparência humana mais pequenininhos. E depois você tinha os ômegas, que eram os seres de luz pura, né? Tinha ET Epsilon. Eu não me lembro exatamente. Eu lembro que alfa e beta eram alfa são os cabeçudos, beta são os humanoides. Os ômegas são os seres tipo Hashem, que eu vi lá em São Pedro, que era um ser luminoso, né? Um ser que manifesta energia pura. A gente pode falar que aqueles que são escuros também, que só tem um halo luminoso, também são ômegas, né? No sentido de que eles não têm uma forma física biológica definível. Você só vê só um vulto luminoso, de uma cor bonita. Também existem os menos luminosos, mas que também... Eu já vi, por exemplo, no meu quarto, há muitos anos atrás, numa visitação, um ser que era vazio, né? Você via só via a aura dele, que era uma aura vermelha, como se fosse você pega um fogão, né? E liga no escuro e você só vê os foguinhos saindo. Então ele era assim também, ele era totalmente uma forma negra, transparente, na verdade não uma forma negra, uma forma transparente, e eu só via uma aura, né? E essa história, acho que eu não sei se eu já contei isso para vocês, né? Que uma vez um rapaz, eu sou professor de inglês, ele era muito rico e tinha tudo na vida, né? E fez a prova e começou a choramingar, falar assim, meu pai vai me bater se eu for mal. Fazer uma coisa muito bobinha, muito covarde, né? E aí eu fiquei quieto, mas quando eu cheguei na escola, eu contei para as outras pessoas e comecei a dar risada do fato. Eu falei assim, olha que engraçado, tem um rapaz, né, o fulano, X, um super playboy, que fez um ato de maledicência, né, vamos dizer. Ele é um super playboy, ele tem uma Ferrari e fica choramingando porque não foi bem no teste de inglês, né, que bobinho e tal. E aí eu falei isso, o pessoal deu risada, eu repeti a história para todo mundo deu risada. Quando chegou de noite, lá pela 1h da manhã, eu fui visitado, uma mão fria me tocou, uma mão gelada, me tocou o pé, e eu acordei e vi aquela criatura, e aí eu, transparente com um halo de fogo, e a criatura só falou assim telepaticamente, você riu do teste daquele jovem humano, não foi? Esse é o seu teste agora, ria, ria bastante, eu tô aqui para testar suas reações, ria bastante, né? E aí eu fechei o olho, apaguei e já tinha ido embora, né? Mas isso que dá, ET tem uma lei dura, ET não gosta ET não perdoa muito os defeitos do humano, não. Ele não tem muita paciência com
comportamentos assim que eles consideram, vamos dizer, medíocres, que nem eu fui medíocre naquele momento. Não tinha nada que ali do rapaz, entendeu? Ele estava no medo dele porque talvez o pai dele fosse muito severo, entendeu? Essa falta de respeito, né? Então, o ET às vezes dá umas lições dessas na gente. O ET, ou ser espiritual também, um ser muito forte, muito estranho. Então essas classificações antigas eram alfa, beta, gama, delta. Depois tentaram fazer uma classificação de ET baseada na mitologia. Porque existe o deus Sobek dos egípcios, que é um réptil. Então falaram assim, se existe um deus reptiliano, tem que existir um deus com cabeça de falcão, com cabeça de tem os deuses lá do Antigo Egito com cabeça de escaravelho, com cabeça de cachorro, com cabeça de gato, né? Que é a Bastet, Sekhmet, ou Anubis, né? Então o pessoal começou a tentar adaptar a mitologia antiga, falar em Anunnakis também, começou a adaptar a mitologia antiga e tentar classificar os ETs segundo essa mitologia. Só que a mitologia egípcia não bate, entendeu? Porque, por exemplo, você tem um número muito grande de reptilianos, mas você não tem muitos relatos, embora existam uns 2, 3 relatos de ET com cabeça de cachorro. Não existe relato, eu ouvi falar de Carians, entendeu? ETs com cabeça de pássaro. Mas nunca cruzou meu caminho um relato de uma pessoa, eu fui abduzida por um ser com cabeça de pássaro. Se alguém já foi, por favor, me avise. Entendeu? Os felinos, sim, os felinos são mencionados, né? Tem sido mencionados agora pelo Fábio Del Santoro e tal. Tem alguns casos aí, entendeu? De ETs de aparência felina. Mas não corresponde exatamente àquelas divindades egípcias aos seres extraterrestres. Por exemplo, não tem Deus Grey. Entendeu? Quer dizer, e o Grey é o número 1. Então, o Grey deveria ser o número 1 do panteão egípcio se a classificação fosse correspondente, né? E não é. Então, por exemplo, na verdade, o que coincide mesmo é o reptiliano, que coincide muito, que tem um deus Sobek com cabeça de jacaré. Só que os egípcios, eles tinham uma maneira de conceber deuses que a gente tem que entender que, por exemplo, que eles atribuíam a cada animal, mais ou menos como os xamãs fazem, uma força. Então o crocodilo é a paciência, representando o rio Nilo, o falcão é a determinação, a força, a coragem, o chacal é a esperteza, a inteligência do deus Anubis, a Bastet Sekhmet é uma leoa que protege os seus filhotes, então ela representa o lar. Ibis é um animal gracioso, representa os escribas, a cultura. Então, cada deus egípcio, né, existe uma associação entre animal e uma qualidade que o deus traz, entendeu? Como, por exemplo, os gregos tinham, que vem Afrodite é a beleza, Júpiter é o poder, Mercúrio é a comunicação, Marte é a guerra, Netuno é o mar, etc. Então, os antigos, todo o politeísmo, né? Mesmo no candomblé, Oxum é o rio, é a riqueza, Xangô é a justiça, Oxalá é a paz. Quer dizer, cada cultura cria um atributo aos deuses, né? Porque o deus do politeísmo ele tem uma utilidade, ele tem que ser para evocar alguma coisa, uma determinada qualidade que você quer ressaltar. Então eu acho furada essa classificação mitológica dos ETs. Depois, mais recentemente, o Stephen Greer, daquele Project Disclosure, aquele rapaz loiro de óculos que pega os militares americanos aposentados para falar, o Stephen Greer, ele começou a falar sobre extraterrestres a partir dos relatos militares. Então,
uma coisa bem mais quente, né? E aí ele chegou dentro de um pupurri aí de relatos, né? As conclusões mais ou menos que a gente tem na ufologia científica, né? Na ufologia, vamos dizer, convencional, se é que a ufologia pode ser uma coisa convencional, né? Onde Gray é o número 1, com 70%, ou 60% dos casos realmente são a espécie mais presente no contato. Segundo alguns autores, tipo David Jacobs, seria a única e os demais seriam hologramas. É um modo de se pensar. Mas o Gray é, evidentemente, o ser que aparece, está em todas, né? Ele é o top hit do momento. Depois você tem... Os Grays, eles têm variações. Então, por exemplo, dentro do que a gente chamaria de Gray, embora Gray signifique cinza, né? Tem Gray preto, tem Gray branquelo, tem Gray amarronzado, tem Gray esverdeado, tem Gray mais baixinho, Gray mais alto, parece ter variantes de Gray com formatos de cabeça um pouco diferentes, e os híbridos de Gray com humano, né? Que aí vai formar uma gama imensa de graus de humanidade ou de graysidade, vamos dizer assim, quer dizer, tem Gray muito com cara de Gray, tem Gray com cara meio de humano, tem humano quase nada de Gray, entendeu? Apenas a cabeça um pouco alongada. Depois ele também coloca os reptilianos como uma raça frequente, né? E depois ele coloca os humanoides, né? Os humanoides para Stephen Greer. Vai incluir aqueles tall whites, aqueles altos brancos, que são seres branquelos e altos. É muito relatado aqui no Brasil também. Pessoa que teve em contato com um ET branquelo, alto, careca. Mas com cara de gente, com uma pessoa doente, uma pessoa pálida. Extremamente pálida. ETs tipo nórdicos, pleiadianos, Ashtar Sharon, tipo loirão, né? ETs com aparência mais humana, tipo Carran, que era moreno, da Bianca. Quer dizer, esse tipo de ser humanoide também é uma vasta gama, mas dá para colocar basicamente, segundo Stephen Greer, em 4 categorias, né? Que seria os Greys e seus variantes, os reptilianos e seus variantes, também vai ter com asa, sem asa, não sei o quê, com rabão, sem rabão, não sei o quê, mais humanizado, um híbrido também. Vai ter os humanoides, né? E vai ter também, assim, alguns seres, assim, de aparência mais animalesca, vamos dizer, insetoides, seres com cara de anfíbios, de outros bichos, entendeu? Seres de difícil classificação. Assim, a gente colocaria, assim, uma caixa das bagunças, né? Das coisas menos frequentes. Essa me parece a classificação mais correta. Acho que o Stephen Greer é o cara que chegou mais perto do que do quadro real, entendeu? Gray em primeiro lugar, humanoide reptiliano, a gente seria difícil dizer qual está em segundo lugar, os dois se disputam bastante, e depois seres outros, com aparências mais esquisitas, né? Como o caso Pascagoula, um ser negro com um cone na cara. O que é aquilo, né? Quer dizer, ou o caso Kelly, né? Que tinha aqueles seres baixinhos com orelha de morcego e olhão esbugalhado. Não é um Grey aquilo. Parece mais um sapinho. Parecia um sapinho atarracado. Então, aquele tipo de ser também não cai na categoria humanoide, não é um reptiliano também, da maneira como a gente entende, tradicional, escamoso, altão, fortão, sarado. Conheça a obra de Chico Penteado, pesquisador de ufologia e contatado por extraterrestres, em seus 3 livros, à venda pela editora Edbook. Livro Conversando com os Reptilianos, autobiografia ufológica de Chico Penteado, suas experiências e contatos com extraterrestres de aparência reptiliana e outros relatos. Livro Conversando com os Extraterrestres, coleção de sessões de hipnose de Cássia Faria,
incluindo as sessões com Chico Penteado, onde vidas passadas e contatos extraterrestres se misturam nesses relatos exclusivos. E o mais novo lançamento, As Conversas Cósmicas de Ed. Conversas entre o ufólogo Chico Penteado e o ocultista Ed Gostin, que era visitado por uma estranha fada, que lhe fez revelações incríveis. Todos os livros de Chico Penteado estão à venda pela editora Age Books, através do site agebooks.com.br. Acompanhe também o programa Diálogo Cósmico, com Chico Penteado. Visite o canal no YouTube. Então todos esses seres, eles têm a gente tem uma dificuldade de classificar. Mas, em essência, é infinito. Você não pode dizer, esse tipo de ET não existe. Esse tipo de ET nunca existe, nunca foi reportado, não pode existir. Está além das fronteiras do universo. Isso seria uma grande burrice. A gente tem em astronomia, né, aquela discussão do Big Bang, né? Por exemplo, o Big Bang, se a gente pensar, foi o início do universo. E aí, por exemplo, quando o universo chegar num limite, se ele vai se expandir indefinidamente ou se ele tem uma fronteira de retração. Se ele vai encolher, né? Qual é a grandeza do universo? Só que a grandeza do universo, se o universo é infinito, a palavra grande não se aplica, porque qual é o grande perante o infinito, né? Quer dizer, perante o infinito, o grande é pequeno, o grande é grande. Você não tem como avaliar, como dizer, o que é uma coisa em relação ao infinito. Porque o que está aparecendo, né, os astrônomos falam, aqui tem o Dr. Fraser Cain, F-R-A-S-E-E, Fraser Cain, C-A-I-N, como Caim, né, que matou Abel. No site, aqui no Facebook, Universe Today, tá? Ele faz uma especulação interessante sobre astronomia, que para a gente entender como que é impossível dizer quantas raças de ET que existem, né? Por exemplo, falar assim, quanto é grande uma bola com relação ao espaço infinito? É tão grande quanto um planeta, porque o espaço infinito não tem fim, né? Quer dizer, é difícil você estabelecer grandeza dentro do número infinito. Você tem que comparar A com B. Então você pode dizer assim, quão grande é o universo com relação à Via Láctea, com relação à Terra. Aí você vai chegar a um número, né? Então, assim, o que os cientistas conseguem descobrir é fazer um cálculo nesse sentido. Então eles pegaram o seguinte, eles foram ver qual era a galáxia mais distante. Quando o desvio de um corpo celeste está para o vermelho e não para o azul, existe o distanciamento desse objeto. Então, dentro da categoria de objetos avermelhados, no espaço profundo, eles encontraram uma galáxia com um desvio 7.5 para o vermelho, quer dizer, muito distante. Ele vai ficando mais avermelhado à medida que vai ficando mais distante. Né? Esse desvio do vermelho não me explica, não sou astrônomo como é que eles descobrem isso, como é que eles medem isso. Né? Eles chegaram numa galáxia que está a 13 bilhões de anos-luz. Então a galáxia menorzinha, mas na verdade você vê menos do que um satélite ali, você vê um ponto, está a 13 bilhões de anos-luz. Só que essa luz viajou todos esses anos, mas na época do Big Bang ela estaria mais próxima da Terra. Então ela estaria a 3 bilhões de anos-luz apenas, quer dizer, ela ganhou 10 bilhões de anos-luz no tempo que ela distanciou. Então, por exemplo, você consegue chegar
a 3, 4 bilhões de anos-luz seria a idade mínima do universo, a idade máxima seria 3 bilhões de anos-luz, baseado nessa galáxia. Só que eles foram mais além, acharam corpos celestes mais além. Eles chegaram a achar um objeto que estava 29 bilhões de anos-luz. Deve ser uma galáxia muito enorme, que chega a estar 29 bilhões de anos-luz. Então você consegue visualizar, embora ela esteja muito mais longe do que... seja o dobro da distância daquela outra que já está ultra longe. Né? E aí, por exemplo, considerando que o tempo que a luz levou para viajar, não sei o que, 13 bilhões de anos-luz de idade, entendeu? Que seria a idade dessa galáxia, que está atualmente a 29 bilhões de anos-luz da Terra. Né? Isso é uma loucura de se calcular. Aí eles foram mais além e foram ver como é que... Aí, conforme você vai se afastando, na verdade é como se você estivesse viajando no tempo, porque você está fotografando galáxias mais antigas, mais primitivas. Porque a luz levou 13 bilhões de anos para viajar, então você está vendo uma galáxia de 13 bilhões de anos atrás. Aquele pontinho de luz não é ela agora, ela talvez nem exista mais. Né? Então o que aconteceu? Aí eles descobriram que o que indica o Big Bang é a radiação de fundo do universo, tem um chiado. Né? Então vamos detectar de onde vem esse chiado. Aí os caras foram fazer a detecção do chiado e aí chegaram à conclusão que o chiado vinha de 46 bilhões de anos-luz de distância, né? Quer dizer, o fundo cósmico, que eles chamam, o fundo cósmico da bolha, quer dizer, o que seria a fronteira do universo conhecido, está a 46 bilhões de anos-luz, né? E que o que a gente está aqui, essas galáxias próximas aqui, Andrômeda, Via Láctea e tal, estão no que a gente chama de esfera maciça, né? Quer dizer, tem uma área mais povoada do universo, depois vai espalhando, ficando menos povoado, mais perto do fim da bolha, é o que a gente pensa, né? Porque a gente enxerga muito pouco, a gente é míope em termos de... Os nossos telescópios são míopes para enxergar o universo, né? Então, por exemplo, se um lado do fundo tem 46 de raio, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o universo conhecido tem um diâmetro, como se fosse uma roda, lado a lado, de 92 bilhões de anos-luz. É o tempo que você levaria para viajar do norte ao sul extremo do universo conhecido, até chegar na área correspondente à bolha que explodiu. Que assim, o Big Bang explode e forma uma bolha. Essa bolha tem uma fronteira, como se fosse a camada externa de um balão, né? Então essa bolha, ela vai ser a área externa do balão. Então essa área externa do balão tem um diâmetro de 92 bilhões de diâmetro. Mas o que acontece? Assim, e os cientistas estão chegando à conclusão que a tendência é espalhar os planetas e as galáxias cada vez mais distantes umas das outras, e a gente cada vez mais isolada, a Via Láctea cada vez mais isolada do universo. Né? À medida que as estrelas forem se apagando e morrendo e tudo mais, vai se tornar uma coisa gélida e sem vida. Mas, né, existe uma teoria muito interessante, que é o conceito de multiverso, né? Ou seja, aqui está o nosso universo, e aqui tem outros se formando, e com outras leis, dependendo da densidade da matéria que tem aquele universo, ela pode fazer um Big Bang que expande universalmente, outros podem fazer um Big Bang que contrai depois de um certo tempo, outros podem chegar nem a expandir, não ter massa suficiente para expandir. Então, é como se o nosso universo fosse uma uva no meio de um cacho de uva.
certo? Quer dizer, uma bolinha que está se expandindo, mas as outras bolinhas também estão se expandindo, quer dizer, então a gente hoje em dia fala de criação múltipla, de multiverso. Não é mais, por exemplo, você simplesmente fala assim, o Big Bang, né, é uma verdade para esse universo, praticamente comprovada. E o que seria o Big Crunch, que seria a contração da matéria, parece que não está acontecendo. Então a gente, pelo menos até o momento, a não ser que a matéria escura puxe, né, o universo está expandindo. Esse universo que a gente está expandindo. Este universo que a gente está expandindo infinitamente. E outros estão sendo criados a partir de outros Big Bangs. Alguns podem estar morrendo, outros podem estar nascendo, né? Então, por exemplo, você tem isso é tão enlouquecedor, né? Que aí você, por exemplo, você chega no espaço infinito e os universos finitos, como o nosso, de 92 bilhões, que na verdade são conglomerados de matéria de 92 bilhões de anos-luz, né? Vão, em um certo momento, talvez até intercruzar o outro universo, né? Ele pode crescer e chegar a atingir o outro, né? Entrar no outro. Isso seria muito interessante saber o que aconteceria. Então, por exemplo, nessas proporções, a gente chega numa coisa, você pode ter religião ou não, Deus existe, Deus não existe, mas uma infinitude do universo tamanha, que é ridículo falar em número de espécies de ETs, né? O que a gente pode falar apenas é número de espécies de visita frequente. De visita frequente são esses, são os greys, os reptilianos, os humanoides, e esses outros, em outras categorias menos frequentes, insetoides, tem esses seres azuis, seres felinos, tal, não sei o que, que são menos frequentes. Entendeu? Agora, que devem fazer uma passagem mais ocasional pela Terra, ao passo que os Greys têm um trabalho na Terra mais consistente, um interesse, assim como os reptilianos demonstram ter um interesse pelo planeta Terra, os humanoides, os pleiadianos, o Comandastar e tal, também demonstram. Então esses são os nossos visitantes, nossos vizinhos, amigos aqui, que passam com frequência. Mas outros caras, assim, você não teria, evidentemente que devem existir tantos planetas que são tão distantes, que poucas raças poderiam vencer a distância espacial para chegar aqui, ou teriam interesse de chegar aqui, tá? Mas para aquelas pessoas que me perguntam quantas raças de ET existem, eu vou dizer quantas estrelas existem em múltiplos universos no espaço infinito, né? N, né? Aquele sinal assim, né? O lacinho de Möbius, porque você não tem o infinito mesmo, não chega a um limite, né? Embora a nossa classificação de ETs se baseie nos ETs frequentes, tá? Então vamos deixar bem claro, ETs, reptilianos, greys, humanoides, não sei o que, são os ETs frequentes. Os pleiadianos, os liranos, os arturianos, né? São os nossos vizinhos aqui, né? Tá certo? Espero ter esclarecido. Essas coisas astronômicas são muito confusas, eu não sou muito bom em astronomia, mas eu espero ter respondido as perguntas dessas pessoas que me perguntam quantas raças de ET tem. Impossível determinar, ok? Tem infinito. Ó, tá certo? Pessoal, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê. Conheça a obra de Chico Penteado, pesquisador de ufologia e contatado por extraterrestres, em seus 3 livros, à venda pela editora Age Book.
Livro Conversando com os Reptilianos, autobiografia ufológica de Chico Penteado, suas experiências e contatos com extraterrestres de aparência reptiliana e outros relatos. Livro Conversando com os Extraterrestres, coleção de sessões de hipnose de Cássia Faria, incluindo as sessões com Chico Penteado, onde vidas passadas e contatos extraterrestres se misturam nesses relatos exclusivos. E o mais novo lançamento, As Conversas Cósmicas de Ed. Conversas entre o ufólogo Chico Penteado e o ocultista Ed Gostin, que era visitado por uma estranha fada que lhe fez revelações incríveis. Todos os livros de Chico Penteado estão à venda pela editora Age Books através do site agebooks.com.br. Acompanhe também o programa Diálogo Cósmico com Chico Penteado. Visite o canal no YouTube.